Você está feliz? Ah, vocês não estão felizes não, pô. Faz uma cara então de gente feliz aí que eu quero ver. Eu vou olhar aqui para esse lado. Faz uma cara aí de gente feliz aí. Ó, tô vendo alguns aí. Tem gente que tem dificuldade até para fazer cara de gente feliz, gente. Faz uma cara de gente feliz aí, quero ver. Ali, ó, que sorriso bonito. Ó, que sorriso bonitão. Amém? Você está feliz? Eu também estou muito feliz. Hoje, eita, o que foi isso aí, gente? Pô, você, João, logo você. Hoje vocês tiveram a pastora Alessandra aqui ministrando na escola bíblica. Eu já fiquei sabendo que foi uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vocês sentiram falta de mim? E saudade? Não. Só falta, né? Tá certo. Então vamos lá. Hoje vocês vão ouvir uma palavra sobre o não de Deus. O não de Deus. Diga comigo, o não de Deus. E não é fácil ouvir não, é fácil? Mas nem sempre Deus diz não porque Ele quer. Por trás do não de Deus, às vezes tem um propósito. E às vezes você quer fazer algo que na sua concepção é bom. Mas talvez Deus diga assim, não, não é a hora. Está preparado para viver isso com Deus? Não, né? Não está? Mas você vai ouvir não de Deus. Em vários momentos na sua vida. Amém ou não? Você acha que você só vai ouvir sim de Deus? Você não diz sim para todo mundo? Como é que você não quer ouvir não? Você não diz sim toda hora para todo mundo. Às vezes nós dizemos não. Para quem a gente mais diz não, pessoal? Oi? Não, para a família. Tem gente que se um amigo chamar 10 horas da noite, ele vai e atende. E às vezes a gente não tem essa mesma disposição para atender a família. Isso de ambas as partes, parte masculina, parte feminina. É ou não é? É claro que a gente diz muito não para o filho, é ou não é? Não diz muito não para o filho? Filho, pai, me dá isso. Não. E no âmbito espiritual, no âmbito eclesiástico, às vezes a gente também ouve alguns nãos de Deus. Eu já me coloquei diante de circunstâncias em que o que eu estava projetando fazer era algo que na minha concepção era muito bom. Mas Deus disse assim, não é a hora, não é o momento. Pastor, mas isso está na Bíblia? Não está assim, claramente, mas está intrinsecamente, por trás da história da vida de algumas pessoas. Você imagina o apóstolo Paulo evangelizar uma nação, fazer uma viagem missionária, é bom ou não para o reino? Me ajuda, vocês vão me ajudar a pregar hoje. Pode me ajudar? Podem ou não? Fazer uma viagem missionária é bom ou ruim para o reino? É bom, não é bom? Mas a palavra diz assim, e Paulo indo para uma viagem missionária, o Espírito de Deus o proibiu de ir. Quem proibiu? O Espírito de Deus. Então Deus disse para Paulo que naquele momento não era para ele ir evangelizar. Tem hora que você vai falar de Deus para alguém, mas tem hora que Deus vai dizer assim, não vá, não é a hora de você ir. Ah não, eu vou porque é algo bom. Não, nem sempre é o momento. Por quê? Porque Paulo está olhando para a intenção do coração dele e vendo algo bom para ser feito. Mas Deus está vendo a intenção do coração de Paulo, mas também está vendo tudo que Paulo pode viver
diante do projeto que ele tem. Então, diante dos projetos que temos, a melhor coisa ainda é ficar com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas isso é maravilhoso, enche a gente de expectativa, não frustra às vezes. Você está amarradão às vezes em fazer algo, e Deus vem, ou Ele mesmo diz para você não, ou às vezes Ele vai dizer não através de alguém. Às vezes alguém vai ser usado por Deus. Numa reunião de oração. Vou te dizer uma coisa, sempre tome cuidado com os ambientes em que se manifesta uma voz profética sobre a sua vida. Porque um ambiente em que vai se manifestar a voz profética é um ambiente leve, em que a glória de Deus está visível para a gente. Esse é o ambiente. Não é no meio de uma brincadeira, não é no meio de uma reunião qualquer, não, é no ambiente em que a gente está buscando a glória de Deus e a presença de Deus. Aí a voz profética se manifesta naquele ambiente. Amém? Hoje a voz profética se manifestou aqui. Quem estava ligado, talvez pode ser que tenha feito como eu. Eu vou fazer um exercício aqui para ver se alguém fez, se alguém prestou atenção. Deus usou a vida do evangelista Dixon hoje aqui como uma voz profética. Se você não percebeu, você perdeu a oportunidade. Quando ele falou assim, aumenta o nível da sua adoração ao Senhor. Como quem? Como quem que ele falou? Como Barnabé. Aí eu olhei para a Regiane e falei, é profética, voz profética. Abri de novo o meu aplicativo e falei, vou dobrar a minha oferta. Você acha que eu estou de bobeira? Pastor, você fez uma barganha com Deus? Não, eu só ouvi a voz profética de Deus, que veio pelos lábios do servo dele, que está ministrando sobre a minha vida. Quando eu estou aqui, eu estou ministrando sobre vocês. Eu sou a voz profética para você nessa noite. Vai ter várias liberações de Deus para você aqui. Já teve uma, se eu não pegou, dá para você pegar alguma coisa ainda. Você não precisa sair daqui com a sacola vazia. Você pode sair daqui hoje com algo na sua vida que Deus vai liberar sobre você. Já tem gente entendendo isso. Glória a Deus. E você pode sair daqui hoje com um não de Deus. Agora vocês estão aprendendo. Glória a Deus. Viu? Você pode sair daqui hoje com um não de Deus. E agora eu vou liberar algo sobre vocês. E esse não de Deus de hoje pode mudar a história da sua vida. Você acredita que um não de Deus pode mudar a vida de quem serve Ele? Tem um monte de gente recebendo um sim, de pessoas que não vão poder fazer o que Deus vai poder fazer pela minha vida e pela sua. Então está valendo a pena ouvir o não de Deus. Glória a Deus, eu estou animado para pregar essa palavra, irmão. Vamos junto? Vamos ou não vamos? Então o não de Deus nem sempre Ele diz não porque quer, porque às vezes existe um propósito. Pensa no nosso filho quando era pequenininho. Pai, deixa eu ir brincar em tal lugar. Aí o que você dizia às vezes? Você dizia? E o que ele fazia? Oi? Obedecia? Nem sempre. Deixa de ser bobo, já te deu um monte de volta. Já tomei também volta. Mateus então era o mestre da volta. Dava nó até em pingo d'água. Mas de vez em quando eu pegava na boa. Mas o que ele fazia quando você dizia não para ele? Oi? Vai, me ajuda, eu quero... insistia. Você dizia não para ele, 10 minutos depois, pai, eu posso ir agora?
Aí você dizia não de novo. O que ele fazia? Se bobear, já diminuía. Aí a cada 5 minutos ele já voltava. Pai, agora eu posso ir, pai? Aí você dizia não, ele voltava de novo. Agora eu posso ir, pai? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem não de Deus que é simplesmente pelo fato dele querer você perto dele. Se eu disser sim para ele, ele vai embora. Ele não volta mais aqui. Tem coisa que Deus só está dizendo não para a gente, porque Ele quer a gente perto dele. Eu não ouvi sim de Deus todas as vezes na minha vida. Eu orei pela cura do meu pai. Eu jejuei pela cura do meu pai. Quem lembra que eu não usava barba? Quem lembra disso? Eu só usei barba depois da doença do meu pai. Passei a usar barba. Ué, pastor, então seu pai, você fez um propósito? Fiz um propósito, Senhor. Eu estou intercedendo pela cura do meu pai. Enquanto meu pai não for curado, eu não vou tirar a barba. Pastor, você fez o voto de nazireado? Não, eu fiz um voto com Deus. Não vou tirar a barba enquanto meu pai não for curado. Meu pai foi curado? Foi. Ele não sente mais dor onde ele está. Servo do Senhor. Partiu com o Senhor. Mas só que Deus, às vezes, tem um meio dele de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Pastor, então você está dizendo que tudo que você fez foi em vão? Não, nada é em vão. Nada do que a gente faz é em vão. Até as lágrimas que a gente está chorando, que a gente acha que foram perdidas, a Bíblia diz em Apocalipse que Deus está guardando todas elas num recipiente de ouro. Você já parou para pensar que as tuas lágrimas para Deus são tão importantes que Ele deposita ela dentro de um recipiente que é feito do metal mais nobre que existe? É um metal que é o mais nobre da terra, é um recipiente de ouro. Isso diz alguma coisa para a gente. É um Deus que está dizendo: essas lágrimas dos meus filhos, elas são tão especiais que eu depositarei ela aqui. E talvez um dia a gente esteja diante do Senhor e Ele mostre para a gente, está vendo? Quando você chorava, era isso que eu estava fazendo. Quando você achava que ia perder tudo, era assim que eu estava agindo. Quando você achava que não ia dar mais para você, nessa hora eu sempre entrei na sua vida e mudei. Amém? Então esse não de Deus, que às vezes é tão difícil da gente ouvir, não é sem um propósito. Pastor, você está dizendo que tem propósito até na morte tem propósito, irmãos. A Bíblia diz que a gente é como sementes de trigo. Vai morrer e só vai produzir mais fruto ainda na hora que essa semente cair na terra. Tem coisa que a gente está vivendo hoje, que a gente só vive porque pessoas perderam a sua vida por amor ao Evangelho, e nós somos alcançados por isso. Irmãos, eu quero que na minha partida, as minhas sementes fiquem em corações. Eu quero que pessoas lembrem de mim. Olha, esse aqui que está indo agora com o Senhor foi um pastor que me ajudou, que cuidou da minha vida. Eu era um viciado, eu estava perdido, e esse cara foi relevante na minha vida. Não tem nada mais poderoso do que aquilo que ficará na história da nossa vida, marcado nos corações e impresso em cada vida, irmãos. Não tem nada mais poderoso. Você pode deixar para o teu filho o carro do ano, você pode deixar uma casa maravilhosa, você pode deixar uma conta recheada no banco, mas nada se compara a um legado de alguém que começou uma caminhada e foi fiel até o final, não vacilou, não
correu para um lado nem para o outro, mas se manteve firme até o fim. Não tem nada mais poderoso do que isso. Eu não tenho como deixar nada de maior riqueza do que essa para o Mateus. Para os meus netos, se um dia eu tiver, não tem nada mais poderoso. Não tem nada mais poderoso para eu deixar para esses homens e mulheres que eu discipulo, que fazem parte comigo em um ministério, que sentam comigo numa mesa. Não tem nada mais poderoso do que a minha vida ser mantida na presença de Deus e continuar sendo fiel ao Senhor. Não tem nada que ministre mais na vida de alguém do que poder olhar para alguém e dizer: eu tenho alguém que eu posso olhar para ele. Eu tenho um exemplo. Eu tenho alguém que eu posso me espelhar nele. Talvez você tenha algumas pessoas nesse âmbito que você pode se espelhar. Deixa eu te pedir uma coisa. Não se espelhe em ninguém da internet, não. Se espelhe em gente que é de carne e osso, que é de verdade, que convive com você. Estou falando nada contra a internet. Eu tenho lá 5.000 e poucos seguidores. Muitos não são daqui da igreja. E não sou influencer não, meus irmãos. Talvez eu não te siga porque ainda não tive tempo. E talvez alguns de vez em quando vai lá e recebo, porque eu não fico na internet o tempo todo, eu não tenho tempo. É a igreja, é a empresa para administrar. Mas olha para quem é de carne e osso, que está perto de você, que você pode olhar e ver como ele age com a família dele, como ele é, porque tem gente que você não consegue ver isso, e a gente às vezes deixa o nosso coração fabricar ídolos para a gente. Você pode admirar pessoas que são de longe, mas se espelhar, a gente se espelha em quem é de perto. Para quem que os discípulos olhavam? Para quem? Onde estava Jesus? Perto. Ali estava o exemplo deles. Paulo está dizendo para uma geração de jovens obreiros, está dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo isso para a igreja do Senhor, porque ele estava, onde ele estava? Perto. Amém? Nada contra, nada contra. Você pode seguir quem você quiser, não é um papo aqui de alguém que está dizendo para você: não, sai disso, para de seguir tal pessoa. Não, tem muito conteúdo bom. Mas tenha como exemplo para você pessoas que você está vendo, observando o comportamento e está vendo elas na realidade do que elas verdadeiramente são. Amém? Mas vamos lá. Então, não lemos nem o texto, então vamos ler o texto, porque eu nem li o texto ainda. 2 Coríntios, né? Um cara que fez teologia não vai ler o texto, isso é um erro grave, né? Olha como que eu estou preocupado com isso. 2 Coríntios 12, do 8 ao 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando disso tudo aqui. Mas ele no início está dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O que ele está pedindo? Para Deus tirar algo da vida dele. Mas Deus está dizendo: eu não vou tirar esse espinho na tua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, do que Paulo está falando? Ele está falando de um pecado? Não, ele está falando de uma... vocês foram embora, irmãos? Ele não está falando de um pecado, ele está falando de uma fraqueza. Então, fraqueza é diferente de pecado. Se você contar para Deus, eu já ouvi um pastor, que eu considero muito, falar isso: quem conta fraqueza não vai contar pecado. Pegou? Quem conta fraqueza provavelmente não contará um pecado. Então é isso que Deus está ensinando para Paulo. Paulo está dizendo: Senhor, isso aqui, eu caio nisso. Isso aqui é o meu ponto fraco, é esse. Talvez você não seja um super-homem e tenha uma criptonita na sua vida, né? Amém ou não? Ou você já venceu todas as lutas e guerras espirituais da sua vida e está preparadinho para subir. Se você disser isso, você pode viver o que Enoque viveu. Deus te recolher agora. Não, ele não recolhe só levando, não, ele recolhe com infarto. Ele recolhe de um monte de jeito. E Paulo está dizendo assim: eu tenho uma fraqueza, Senhor. E Deus está dizendo: Paulo, todas as vezes que você estiver sentindo, onde você vai? Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é o nosso alívio nas nossas fraquezas? É o Senhor. Pastor, você está dizendo que você também tem? Claro que tem, irmãos. Todos nós temos algum espinho na carne. Tem alguma coisa que ainda na nossa vida a gente não venceu. E vou te dizer, pode ser que tenha coisa na sua vida e na minha que Jesus vai voltar e a gente não vai ter vencido aquilo por completo. E a gente vai ter que lutar contra aquilo dia após dia. Vai lutar hoje, vai lutar amanhã, vai lutar depois da manhã, vai lutar, vai jejuar, vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se consagrar, você vai fazer um monte de coisa e você vai ter de novo necessidade de cuidar daquilo, daquela área, daquela determinada questão. Vou voltar a dizer, não estou falando de pecado, não estou falando de pecados de estimação, porque hoje a gente vive num mundo de muita tecnologia, e a quantidade hoje de homens e mulheres no meio das igrejas que estão viciados em pornografia, viciados em jogos, viciados em um monte de coisa, é uma infinidade de pessoas. E se isso está roubando Deus de você, e está botando você para baixo, e você não está conseguindo sair disso, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Meu irmão, está aqui diante de você o seu pastor, que vai dar a mão para você, vai chorar contigo, a gente vai orar junto, eu vou te ajudar. Mas não deixa isso roubar a glória de Deus de dentro de você. O Espírito Santo habita na sua vida e ponto final. Ele não sai quando você peca.
Ele continua aí, mas ele se entristece. E a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. E tem lugares que você sai sozinho, mas tem lugares que são tão fundos que você só sai quando alguém lança uma corda para você e diz: ei, chegou o socorro de Deus, chegou a ajuda para você, Deus ouviu o seu clamor e a sua oração. Está aqui alguém que não é melhor do que você, mas que vai ajudar você a sair disso. Amém? Não sei nem por que eu estou falando isso. Isso não acontece aqui. Pensa no primeiro ponto aí. Primeiro exemplo que a gente vai pegar aqui, o exemplo de Moisés. Pensa no desafio de Moisés. Moisés tem que conduzir um povo lindo e maravilhoso, igual a Imo Terra Boa. Vocês têm certeza que vocês querem ser lindos e maravilhosos igual a eles? Povo teimoso, obstinado. Roubou o coração de Moisés. Aí você pensa, se a gente tivesse diante de uma situação dessa, por isso, irmãos, que eu vou dizer algo de coração para vocês aqui. Eu vivi o maior desafio com meu filho aqui nessa igreja. Eu vivi o maior desafio quando eu assumi essa igreja. E nos últimos dias eu vivi também alguns desafios. E esses desafios às vezes tentam roubar. Sabe o que? Deus não tenta roubar o ânimo. Porque o diabo e o inferno sabem que um pastor, se não tiver vibrando pela obra de Deus e ansiando todos os dias pela glória de Deus, ele não trará o alimento que vai sustentar o rebanho de Deus. Ferirei os pastores e se dispersarão as ovelhas. Infelizmente hoje no reino tem muita gente dizendo que está trabalhando para o reino, mas às vezes está trabalhando para dividir. Não é lamúria nem lamento, não. É a realidade do reino hoje. E Deus está contando com pastores como Moisés. Como assim? Sim, Deus está contando com pastores que se colocam na brecha para a igreja. Você acha que eu não sofro para você estar bem? Você acha que a vida de um pastor é só uma tranquilidade? Não. Tem um monte de coisa que está aqui, batendo aqui, para que aqui na frente ninguém receba nenhuma pedrada. E às vezes a gente tem que pedir a Deus coragem para ser como Moisés. Deus está dizendo assim: Moisés, eu vou matar esse povo todo, acabou, não quero mais ninguém. Esse povo todo obstinado, eu vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E Moisés olha para Deus. Irmãos, Deus não precisa de pastor abusado, mas Deus precisa de pastores ousados igual Moisés. Eu quero ser ousado. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar em coisas muito maiores. A área Kids, o templo Kids, isso é muito pequeno porque Deus quer fazer aqui. É muito pequeno. Eu já estou sonhando com muito mais, muito mais. E Moisés está dizendo para Deus assim, Deus está dizendo não. Moisés, não, chega, acabou.
E Moisés está dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor... Você imagina o nível de revelação de Moisés. Está comigo aqui? Moisés já sabia que tinha um livro, que o nome de todo mundo ia estar escrito nele. Risca o meu nome desse livro que tu tem escrito. É muita ousadia, irmãos. Mas às vezes, deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes Deus diz não para a gente, porque Ele quer que o nosso coração esteja no lugar certo. Às vezes o nosso coração não está no lugar certo. Deus não queria matar ninguém. Deus só queria ver qual era a disposição de Moisés como líder. Olha esse povo que está dando trabalho. E Deus está com Moisés: não, esse povo é teu. E Deus está dizendo: não, esse povo é teu, você que lidera eles. E Moisés está dizendo para Deus: então risca o meu nome do teu livro. Pode tirar. Você consegue entender que não é a tua lamúria, não é a tua reclamação, não é a sua oração, não é o que de bom que você fez para Deus, não é nada disso que vai mudar o não de Deus para o sim. O que vai mudar o não de Deus para o sim é a hora que Ele olhar para dentro do teu coração e ver um coração alinhado com o propósito dEle. Não, o coração dele alinhou. Ele está entendendo agora o papel dele como líder. Ele precisa continuar acreditando no que eu tenho junto com ele, no meio desse povo. O não vira sim, por causa de um posicionamento. Por isso que o nosso coração tem que estar bem. A boca fala do que o coração está cheio. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 5. Por isso que vocês me viram ficar aqui meses sem pregar. Por quê? Porque a minha alma se abateu. Eu vou subir aqui para matar um monte de gente. Não, o reino de Deus precisa de líderes que se posicionem hoje para acreditar no que Deus começou a fazer, que independe da gente. Fica tranquilo. O dia que eu não tiver mais condições de pastorear vocês, vocês vão ser os primeiros a saber. Vou subir aqui e vou dizer: irmãos, não tenho mais condições. E a gente não pode. O reino de Deus não precisa disso, não merece isso. Isso não é desabafo não, irmãos. Eu sei o que eu estou sentindo aqui. E é muito da presença de Deus que eu estou sentindo para ministrar essa palavra. E aí Deus vai dizer para ele: risca o meu nome do teu livro. Se o Senhor não vai abençoar esse povo, risca o meu nome. Eu também não quero. Aí você vai, um monte de pastor frustrado hoje. Talvez se Deus chegasse hoje na igreja dele: olha, fulano, eu vou matar todo mundo dessa igreja. Aí o pastor ia dizer: pô, mata mesmo. Deus, mata mesmo. Não, eu não estou frustrado com quem me dá trabalho, não. Quem me dá trabalho está moldando a minha vida, me ensinando a ser melhor. Um pastor melhor, um líder melhor. E às vezes a gente compra até briga com quem dá trabalho. Porque quem não dá trabalho acha que quem dá trabalho tinha que ser descartado. Ei, irmão, para de bobeira. Na igreja não tem ninguém perfeito não. Aqui está o joio e o trigo. Tem gente que vai mudar. Era trigo ontem, às vezes vira joio, e daqui a pouco vai virar trigo de novo. E isso é o processo do reino de Deus. Tem gente em lapidação aqui. Tem um monte de diamante bruto. Tem
gente que está dando trabalho hoje, amanhã vai ser alguém que vai fazer um monte de coisa no reino de Deus, vai produzir a 100 por 1. Quanto trabalho que eu dei para Deus. Aí você imagina, ele vai dizer assim: tá bom, senhor, o senhor não vai matar mais ninguém. Entendi. E aí Deus olha para Moisés e ele quer mais um pouquinho de Moisés. Tem coisa que Deus só está dizendo não porque Ele quer mais um pouquinho do teu coração. Entende isso. Tem coisa que está dando errado porque Ele quer mais um pouco de você. E Deus diz: eu vou mandar um anjo com vocês. Aí Moisés diz assim: nananina, não. Se o Senhor não for no nosso meio, não faz a gente sair daqui. Moisés está dizendo para Deus: Senhor, a tua presença é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. A gente não quer o teu sim para ir embora, a gente quer até o teu não, mas o Senhor fica aqui com a gente não sai daqui. A gente não arreda o pé, a gente não movimenta, mais um passo a gente não dá daqui. Ah, irmãos, como que a gente tem que ser assim? Essa geração. O não de Deus está produzindo na nossa vida, irmãos. O não de Deus está produzindo na sua vida. É didático o não de Deus. Faz parte da escola de Deus. Ele dizer não para a gente. E Deus disse alguns nãos para mim muito significativos. Muito. Que geraram perdas irreparáveis na minha vida. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Glória a Deus. Interessante que isso tudo acontece depois de um pecado grave. O primeiro mandamento de Deus é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E é exatamente um passo errado de um outro líder, da sucessão. Isso é para vocês que estão comigo. Cuidado com o passo que vocês dão, porque pode botar em risco o propósito de Deus e o projeto dele. Não estou jogando indireta para vocês, não. Estou falando diretamente para vocês. Assim como eu tenho um peso grande sobre a minha vida, sobre a vida de vocês também. Arão, na ausência de Moisés, faz um bezerro de ouro e faz um povo inteiro pecar contra o Senhor. E coloca em risco todo um projeto de Deus. Nós líderes precisamos entender o nosso papel. Todos vocês que lideram alguma coisa na igreja precisam entender o quanto é importante o lugar que vocês ocupam no reino de Deus. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? O próximo. A mulher Cirofenícia, de Mateus capítulo 15, versículo 21. Vocês estão indo comigo aí? Não, né? Vocês ficaram para trás aí, não estão indo junto comigo, não? Ou ficou só? Rapaz, bonita essa foto. Não tinha visto. Pô, caraca. Pegou logo, né, a parte do meu perfil que é mais legal, que não aparece o careca. Gostei, vou pagar um lanche pro pessoal da mídia. A fé da mulher Cirofenícia, olha o não que ela recebe. Tem não que a gente recebe que é pesado. É ou não é?
O não que ela recebeu foi pesado demais. Jesus comparou ela ao quê? Tem gente que está chateadinho na igreja. Eu vou embora, eu vou... Para de palhaçada. Te converte. Essa mulher ouviu de Jesus: ô mulher, está me perturbando, até os cachorrinhos comem das migalhas. E ela falou: eu sei quem está diante de mim, não arreda o pé daqui. Você disse não, mas eu vou voltar, eu estou aqui de novo. Então, às vezes, existem não na nossa vida que chocaram a gente, frustraram a gente e colocaram a gente até num lugar de inferioridade a quem disse o não. Não para porque você ouviu esse tipo de não. Você entendeu isso? Ela não parou, porque ela não ouviu só um não, ela ouviu um não que foi pesado. A forma como o não foi dito para ela é pesado demais. Mas ela olha e diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus está dizendo para ela: não é lícito, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela olha e diz: é, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo: eu sei que o Senhor tem um pão e uma água que não só sacia a fome e a sede, mas é um pão e uma água que preenche todo o ser de alguém. E Jesus olha para aquela mulher e o que ele vê nela? O que ele vê nela? Fé só, perseverança, ousadia. Então tem não que você está recebendo, que Deus só está querendo ver a sua perseverança e a sua ousadia e a sua fé. Era só para isso. E você embirrou, fez bico, foi embora, chutou o pau da barraca, entregou os pontos, e Deus está olhando para de lá de cima e está dizendo: ele não entendeu nada. Não era para ele desistir, não era para parar, era só para ele manifestar uma fé muito maior do que aquilo que está vindo contra ele, para desestimular, para parar. Amém? Caramba, 15 minutos só. O Ministério de Louvor sobe aqui para eles acharem que a gente já está acabando. Outro ponto, Jonas capítulo 3. Deus disse o que para Nínive? Qual foi a palavra profética de Deus para Nínive? Qual foi? Vou acabar com Nínive, vou exterminar. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram um povo extremamente hostil. Na entrada da cidade de Nínive, sabe o que tinha? Tinha um muro, presta atenção aqui, ó. Sou mais bonito que eles. Na entrada de Nínive tinha um muro, sabe de quê? De caveiras. De todos aqueles que os ninivitas matavam. Então tinha lá um muro cheio de caveiras levantado, para que quando você chegasse na cidade de Nínive, você fosse impactado e tivesse medo deles. Mas Deus não tem medo de ninguém. Ninguém intimida Deus. Por isso que nas tuas batalhas, quando você bota Deus na frente, acabou. Acabou. Você fala assim: Deus, agora é contigo, eu não posso mais. Aí Deus, é igual aquele pai, né, que vai na escola para defender o filho de um marmanjo, às vezes, que está querendo bater no filho. Estufa o peito e Deus é assim que ele faz. Não, agora é comigo. E Deus olha para aquela geração de Nínive e fala:
eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com Nínive. Aí o que acontece em Nínive? O rei começa a jejuar, homens, mulheres. O rei bota até os animais. Você já parou para pensar nisso? Lê na tua Bíblia. Os animais jejuam: boi, vaca, cavalo, jumento, camelo. Vai jejuar todo mundo. Quando Deus olha, o que é? Eu sei que Deus, na teologia, sabe quantas fraquezas Deus tem? Nenhuma, tá? Vou repetir. Deus não tem nenhuma fraqueza, porque tem gente que é maldosa, aí pega uma fala e não pega o contexto da fala. Mas se Deus tivesse uma fraqueza, sabe qual seria? Qual? Coração quebrantado. É meu discípulo, né, gente? Deus não rejeita, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. De quem? De quem aceitou Jesus? Não, de quem reconhece Ele. Ele está olhando para Nínive e está dizendo: não posso mais. Ele muda aquilo que era um não para aquela geração. O que acabaria com uma geração inteira é mudado a partir de um comportamento. Então o que isso ensina para a gente? Que tem não de Deus, que precisa haver um posicionamento espiritual em nós. Não é ora por mim, é eu vou orar por mim. Não é jejuem por mim, eu vou jejuar pela minha vida. É o que aquela geração está fazendo. Não é o irmão 6 horas, é o irmão 6 horas, né? Não tem os irmãos 6 horas na igreja? 6 horas. Não, para com isso. Tem coisa que Deus está esperando o posicionamento meu e seu. E aquela geração inteira se posicionou. E o sim de Deus chegou e confundiu até o profeta Jonas. Jonas, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não vou em Nínive, nada. O Senhor disse que ia matar todo mundo. Agora eu não vou no meio daquele povo rebelde, povo que mata os outros. Não vou. E Deus, quando tem um projeto, não tem como. Você vai parar no ventre do peixe, Deus vai te cuspir lá no meio do propósito de Deus. Deus vai te jogar lá. Agora você vai para lá, você vai pregar em Nínive e eles vão se arrepender. Vai haver salvação. Deus está dizendo para você: vai haver salvação na sua família, na vida daqueles que você hoje pensa que ainda não vão ser alcançados. Vai haver salvação, vai haver salvação na sua família. Agora se posicione. O próximo, 2 Reis, capítulo 20. Profeta, para Ezequias foi Isaías, né? Foi Isaías que foi lá, não foi? Me ajuda aí, os universitários, para eu não errar aqui, pô. Isaías vai lá em Ezequias. Ezequias, e aí, beleza? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual que você quer ouvir primeiro? Fala primeiro a boa. A boa é que Deus é bom. E a ruim é que esse Deus que é bom, Ele disse para você organizar a sua casa, porque você vai morrer. O que Ele ouviu? O não de Deus. Acabou. Ezequias, acabou. Para você foi até aqui. A palavra diz que Ezequias, de uma doença gravíssima, uma úlcera talvez, Isaías sai
E Ezequias vira o rosto para a parede e fala: Senhor, lembra que eu tenho tentado andar na tua presença. Lembra que eu tenho andado na tua presença. E a palavra diz que Deus acrescenta mais 15 anos na vida de alguém que ia morrer. Deus está dizendo para você, Ele está acrescentando algo na nossa vida. Não é o fim, não é o fim. O que está dando errado vai começar a dar certo, vai florescer, vai florescer. O nosso Deus é um Deus de liberação da voz profética. Vai dar para acabar. Posso acabar? Posso ou não? Gênesis 32, 26. Tem coisa que só está sendo não, porque tá faltando ousadia e perseverança na gente. Isso. Não é sobre estar na igreja, é sobre estar na presença dEle. Jacó, a palavra diz que ele lutou com Deus, porque Deus está querendo ir, mas Jacó, tu não vai, se tu não me abençoar eu não te largo, eu não te deixo. Tem gente que está deixando o propósito por bobeira. Às vezes a luta acirra um pouco mais, a gente corre. Quando a luta acirrar um pouco mais, faz cara de raiva. Vai para cima agora. Faz igual Davi, tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que o que eu faço, irmão? Tem luta que vem contra mim, hein? Tem hora que eu olho para situações e eu falo, não vai dar. E Deus diz, vai, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. E Jacó está ali, ó. Não te largo, não te deixo, enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus não só abençoa Jacó, mas Ele muda até o nome dele. E o nome mudado de Jacó para Israel. Qual é o nome hoje? Israel. Já parou para pensar que esse cara que lutou com Deus, hoje um país tem o nome dele. O nome dele era Jacó, não era Israel. E Deus mudou o nome dele. Por quê? Porque Deus está mudando a história de alguém que está perseverando. Deus está mudando a história de alguém que está acreditando. Deus está mudando a história de alguém que está disposto até a lutar com Ele. Senhor, eu não vou te deixar sair daqui. Você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Irmãos, isso é poderoso demais. E foi um homem como a gente, ser humano. Se você não acredita na Bíblia, vai embora, para de vir na igreja, irmão. Pastor, você acredita em tudo que está na Bíblia? Acredito, eu sou doido, irmão, acredito. Acredito que o povo passou no meio do mar vermelho a pé enxuto. Eu acredito que Davi derrubou um gigante de quase 3 metros de altura com a pedrada na testa. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no que Deus fez, no que Deus faz, e acredito no que Ele fará na minha vida, na vida da igreja, na nossa vida. Eu acredito. Amém? Eu não sou torcedor do Atlético Mineiro não, mas eu vou dizer, 1, 2, 3, eu acredito. Eu acredito. Amém? Pega isso aí agora. Fica, se você puder ficar de pé. Primeiro,
Eu disse, o que eu disse? Primeiro, o não de Deus, em muitos momentos, está sendo para te aproximar mais dele. Segundo, às vezes, a gente pode até entrar na presença de Deus por causa de pão. O que é o pão no reino? Necessidade. É o que Deus supriu no deserto, é o que Jesus disse que Ele era: eu sou o pão da vida. Então, às vezes, não se preocupe quando alguém disser para você: pô, tá indo para a igreja só porque tá passando necessidade, né? Amém, isso é uma boa oportunidade para Deus encontrar o teu coração e você encontrar o coração dele, e você nunca mais se apartar dele, porque muitos entraram na casa do Senhor atrás de um pão e encontraram o verdadeiro pão da vida. Mas entrar na casa de Deus precisando do pão não te dá o direito de permanecer nela por causa dele. Mude a chave e diga: eu até vim por uma necessidade, mas agora eu sou como Moisés. Aonde ele for eu vou, se ele não for eu fico. Aonde ele for eu irei. Eu vou ser igual Pedro. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E para terminar, o seu posicionamento hoje. O seu posicionamento de quando? De quando? Hoje. Pode estar mudando a história da sua vida. Ah, pastor, isso é palavra motivacional. Não. O nosso posicionamento de hoje pode estar mudando um curso da história da nossa vida.